Senhoras e senhores, para sua saudação, convidamos ao palco o presidente Celestino Louro. Nosso palestrante, ministro Marcelo Sampaio e sua comitiva, prefeito Adiló Domênico, vereador Adriano Bressan, senhoras e senhores, muito bom dia. Agradeço aos caros amigos que nos prestigiam com as suas presenças e em especial aos prefeitos da região, lideranças empresariais, imprensa, comunidade em geral. Cumprimentamos e agradecemos honrosas presenças do excelentíssimo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, do secretário nacional de Aviação Civil, o senhor Ronei, o secretário nacional de Trânsito, o senhor Frederico, e nossa RA, que se reveste de suma importância para a comunidade da Serra Gaúcha, haja vista a importância que damos para a infraestrutura. Antes de passarmos à pauta do evento de hoje, queremos registrar os cumprimentos dessa entidade pela passagem ontem, 1º de maio, do Dia do Trabalho. O trabalho é uma instituição inerente ao ser humano, seja ele trabalhador ou empresário, homem ou mulher. E como tal, só como tal, merece ser valorizado. É no trabalho que conquistamos dignidade e construímos cidadania. Por falar em cidadania, cidadania e inclusão esportiva, Caxias do Sul ontem fez história. Assistimos a uma grandiosa abertura da 24ª edição das Surdo-Olimpíadas, com a presença da primeira-dama Michele Bolsonaro, um espetáculo realmente à altura de Caxias do Sul. Queremos parabenizar a todos os voluntários que trabalharam incansavelmente para bem receber, para bem atender as delegações e os visitantes. Caxias do Sul está no palco para o maior evento esportivo que o Rio Grande do Sul já sediou, com certeza. E como não poderia ser diferente, a nossa entidade está totalmente engajada com o movimento surdo-olímpico. Caro ministro Marcelo Sampaio, antes de passarmos a palavra ao senhor, gostaríamos de parabenizá-lo por assumir recentemente tão nobre missão à frente do Ministério da Infraestrutura. Sabemos de sua brilhante trajetória, tornando-se aos 36 anos o mais jovem ministro da Infraestrutura da história brasileira. É o primeiro concursado lotado no Ministério a chegar ao mais alto posto da estrutura ministerial. Parabéns. Prezado ministro, Caxias tem uma população de mais de 500 mil de habitantes, mais de 60 mil empresas, que geram mais de 150 mil empregos formais. Nosso município, importante polo econômico do país, segundo o maior PIB do estado e principal centro urbano da região. Neste contexto, a SIC Caxias, que surgiu em 1901, pela necessidade de os primeiros imigrantes reivindicarem infraestrutura para o escoamento da produção de uva, vinho e outros produtos agrícolas, continua sendo forte agente promotor do desenvolvimento regional. Desenvolvimento este que nos tornou o segundo polo automotivo e metal mecânico do país e também o segundo polo de processamento de plásticos. Além disso,
Somos grandes produtores de hortifruti granjeiros, de cutelaria, de móveis, e temos uma região pujante que consegue atingir praticamente todos os mercados. Aqui sediamos empresas que têm forte presença global. Há de se concluir, portanto, que as atuais condições de infraestrutura são fatais, em função dos 23% de custo logístico que todo este ecossistema de negócios precisa para suportar e para seguir a sua atividade. Não temos nenhuma ligação duplicada para a capital e nem tampouco para o restante do país. O nosso atual aeroporto é tecnicamente limitado. Infelizmente, né, ministro, hoje o senhor foi prova viva disso tudo, né? Para muitos dos senhores que aqui estão, é mais um episódio. E também não temos nenhuma ferrovia próxima a Caxias do Sul. Ou seja, a nossa região é pujante economicamente, mas sofre as terríveis consequências do custo Brasil, da falta de infraestrutura logística adequada, que nos impede de atingir mais mercados e atrair mais investimentos, como seria o desejável. Então, queremos agradecer ao secretário nacional de Aviação Civil, o senhor Ronei Sodiaro, e o senador Luiz Carlos Reis, que resgataram este projeto que nasceu nesta casa, para adotar a Serra Gaúcha com um novo aeroporto regional, bem mais condizente com o nosso potencial econômico. A BR-116, por exemplo, uma estrada que tem mais de 80 anos, foi construída com a tecnologia da época e completamente incompatível com a realidade de hoje. Precisamos urgentemente de reestruturação do trecho urbano, da retificação de curvas nos trechos intermunicipais, para garantir minimamente a trafegabilidade da rodovia. Esta casa também apoia, ministro, a construção do Porto Meridional no litoral norte gaúcho, por entender que será um instrumento estratégico para a região e para o estado do Rio Grande do Sul. Outro aspecto a ser mencionado, vejam só, Caxias ganhou acesso ferroviário em 1910. E esse investimento, à época, impulsionou economicamente a cidade. Hoje nós não temos ferrovia em Caxias. Para finalizar, salientamos a nossa expectativa de ver nossa região figurar cada vez mais no plano de governança do Ministério da Infraestrutura, contribuindo para diminuir nossos custos de logística. Saberemos certamente corresponder com mais geração de renda e de empregos para todos. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, então, antes da palestra, lembramos que as perguntas serão apenas por escrito. Caso tenham interesse, solicite a equipe do evento. E convidamos para a sua apresentação o nosso ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Seja muito bem-vindo. Obrigado a todos. Prazer estar aqui com os senhores. Seria ainda maior estarmos aí presencialmente. Eu espero que a gente tenha teto para pousar daqui em alguns instantes aí em Caxias. Se não, vamos pela rodovia mesmo. Bom, senhores, quero agradecer o convite, compartilhar um pouco da nossa agenda no Ministério da Infraestrutura, o que nós já fizemos, o que nós estamos pretendendo entregar agora até o final de 2022. O mais importante, falar de uma agenda de Estado, falar de uma agenda de infraestrutura, olhando para o longo prazo, para o médio prazo, que é assim que nós devemos olhar para a infraestrutura no país. Um país que quer crescer, que quer se desenvolver, como o Celestino trouxe aqui, precisa estar dotado em infraestrutura de qualidade, e tendo aí os nossos modos de transporte
trabalhando cada um deles na sua vocação. Então, as rodovias dentro das viagens de até 400, 500 quilômetros, as nossas ferrovias levando as nossas commodities, né, produtos de baixo valor agregado a grandes distâncias, nossos aeroportos sendo realmente o nosso grande modo de transporte integrador desse país continente que nós herdamos, ou seja, um esforço conjunto para que todos os nossos modos de transporte, como o portuário também, possa estar integrado para fazer com que esse país possa continuar na rota do desenvolvimento, do progresso e do crescimento. E é importante fazer uma conexão na fala do Celestino também, que a infraestrutura é um dos maiores meios de geração de emprego. Não só no momento de instalar a infraestrutura, onde nós estamos crescendo, estamos desenvolvendo o nosso país, mas também depois com a infraestrutura instalada, com os equipamentos funcionando. Se vocês terem uma ideia, nós fechamos o mês de abril agora com mais de 100 bilhões de reais contratados com o setor privado. Isso gera em torno de 1,5 milhão de empregos diretos na construção civil. Nós sabemos que o trabalho dignifica o homem, liberta o homem e dá oportunidade aí para que o pai de família, a mãe de família possa realmente levar aí o alimento para casa. Então, a infraestrutura realmente é algo que nos transforma também como pessoas, né? Eu, como engenheiro civil, sei o quanto que a engenharia me transformou nesses últimos anos. Então, é um privilégio estar com os senhores. Vou começar compartilhando um pouco da nossa agenda no que tange aí ao cenário de concessões. Hoje de apresentação aqui na agenda que nós temos voltado para o setor privado, a parceria com esse setor privado é corajoso, ousado, como é a nossa Caxias, e também a agenda depois do Orçamento Geral da União, o orçamento público, aquilo que nós estamos priorizando, aquilo que nós estamos investir nesses próximos anos no país. Bom, tudo isso está calçado dentro de um grande planejamento, um plano nacional de logística, focado em 2035, onde nós estamos trabalhando em 4 grandes pilares. O primeiro deles, com relação a equacionar as nossas concessões passadas, muitas delas que tiveram ali alguns problemas de modelagem. O segundo pilar é nós fortalecemos institucionalmente nossos braços dentro do governo federal, com as agências reguladoras, o próprio Ministério da Infraestrutura, as empresas públicas vinculadas ao Ministério, e nesse fortalecimento também passa em nós diminuirmos a presença do Estado em algumas agendas. Trabalhar também na transferência maciça de ativos do setor público para o setor privado, e é importante destacar isso, que isso vem em consoante a ideia de trazer a eficiência e o investimento privado, no momento também em que o setor público está a sair por crises na relação ao orçamento público. E o quarto pilar, a retomada, então, e conclusão de obras inacabadas. Isso está muito ligado à nossa diretriz com relação às obras públicas no Brasil. Bom, com relação à agenda de concessões, nós temos trabalhado desde 2019 de forma intensa nessa agenda, já temos aí 84 leilões bem-sucedidos, e aí é responsável por essa contratação na ordem de 100 bilhões de reais para o setor de infraestrutura de transporte no Brasil. Se nós olharmos a carteira do Brasil como um todo em infraestrutura, nós chegamos ao valor no final deste ano de 1 trilhão de reais contratados em infraestrutura. E aí soma-se óleo e gás, energia, saneamento, dentre outras agendas que tocam aí a agenda de infraestrutura de forma mais ampla. Mas só em transporte, como eu falei, 100 bilhões de reais. Fruto do esforço, né, e da cobrança persistente do ministro Tarcísio, a equipe que nós montamos aqui no Ministério da Infraestrutura, com nossos secretários, né, foi citado aqui o secretário Rony, que conduziu conosco a 5ª rodada de concessões de aeroportos, a 6ª rodada de concessões de aeroportos, e agora, no ano de 2022, faremos agora no segundo semestre a 7ª rodada de concessões de aeroportos, vindo algumas joias da coroa, como o aeroporto de Congonhas, e aí vai ser o head, né, o principal de um grande bloco de aeroportos, aí com mais 10 aeroportos junto com o Congonhas. Também vamos ter o bloco no norte com o aeroporto de Belém, também um aeroporto importante, com movimentação também superavitária, e vem com alguns aeroportos de pequeno porte, também ali na região norte, e vamos ter um bloco menor, que são os aeroportos que nós chamamos de aviação geral, com Jacarepaguá e o aeroporto de Campos de Marte. Ou seja, um esforço nosso de ter, então, o setor privado conosco nesses investimentos. Bom, então, como eu vinha falando, o que tange as concessões, o setor de aviação, nós vamos trabalhar este ano com as concessões da 7ª rodada, um bloco que vai ter investimentos na ordem de 15 bilhões de reais em obras nos nossos aeroportos, ampliando os nossos aeroportos. Eu gosto de começar falando dos aeroportos, porque o aeroporto talvez seja, hoje, um dos principais equipamentos de infraestrutura onde o usuário ele percebe a mudança radical dessa parceria com o privado. Eu estou aqui hoje no aeroporto, nesse momento no aeroporto aqui de Porto Alegre, o Salgado Filho, onde nós fizemos uma breve escala aqui para ir a Caxias,
para entregarmos aqui mais um investimento de 200 milhões de reais na ampliação da pista do aeroporto. Uma pista que aumentou aí 920 metros, chegando a 3.200 metros de comprimento. Isso significa que a gente vai ter cada vez mais operação de cargueiros aqui em Porto Alegre. Entregamos também agora o terminal de cargas, né, um novo terminal de cargas, um investimento de 50 milhões de reais. Ou seja, a gente tem buscado desenvolver e fazer com que essa roda da infraestrutura gire, girando então a roda da economia e da geração de empregos. Bom, o aeroporto daqui da Fraport, que está aqui o Salgado Filho em Porto Alegre, soma-se com o dia de hoje então um investimento de 1,8 bilhões de reais só neste aeroporto. Isso quer dizer 1/4 do orçamento do Ministério da Infraestrutura para este ano de 2022. E sendo investido em apenas um equipamento no país. Então, trazer um investimento privado para trabalhar conosco é fundamental no dia de hoje. Nós estamos falando de uma agenda no aeroporto onde o cidadão brasileiro, estava acostumado a ir a aeroportos há 10 anos atrás, aeroportos que não tinha tomada para carregar o celular, não tinha Wi-Fi, os banheiros sujos, sem ar-condicionado, e 10 anos depois nós temos verdadeiros equipamentos de primeiro mundo. Aeroporto de Brasília, o aeroporto em Fortaleza, o aeroporto em Natal, o ASGA, né, que é o Santo Antônio, o aeroporto São Gonçalo Amarantes, o aeroporto de Recife, o aeroporto de Porto Alegre, com esses investimentos substanciais, com fins, dentre outros. Isso mostra aí o sucesso da política aí de trabalhar em parceria com o setor privado. Bom, seguindo a agenda de concessões, quando a gente fala do setor ferroviário, nós estamos trabalhando num tripé para renascer o transporte ferroviário. Foi tão importante no início do século XX, né, com o Barão de Mauá, trazendo um investimento desse setor, que traz, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento regional no nosso país. Então, o setor ferroviário está sendo resgatado nesses últimos 3 anos, baseado num tripé, onde nós temos concedido, primeiramente, os ativos que a União ainda possuía, como a Ferrovia Norte-Sul, como também a Ferrovia Integração Oeste-Leste, ambas já passaram para o setor privado. Nós estamos trabalhando também com a renovação antecipada dos contratos de concessão existentes, ou seja, aquelas ferrovias, concessões que iriam vencer daqui os próximos 10, 15 anos, a gente está antecipando a renovação desses contratos, para que possamos também antecipar os investimentos. Isso foi feito na Malha Paulista, onde nós estamos antecipando investimentos na ordem de 8 bilhões de reais, nas ferrovias que estão com a Vale, tanto a Vale em Carajás quanto a Vitória Minas, também antecipando investimentos. E aqui a gente estreia uma modalidade importante, que é o investimento cruzado. Em vez da outorga ir para o caixa da União, ela é paga com novas obras. Então a Vale vai entregar uma ferrovia nova, pronta, greenfield, para nós no final desse processo, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO. Essa ferrovia conectando ali o estado do Goiás com o Mato Grosso, levando então um braço ferroviário para o estado do Mato Grosso, que é o nosso grande, hoje, graças aos nossos gaúchos, né, o grupo de Rio Grande do Sul, que subiu ali para o Mato Grosso, faz com que esse estado seja um estado pujante na produção de grãos, e a ferrovia é fundamental para dar competitividade para o Brasil. Bom, com relação à renovação, a gente segue agora na nossa trilha com a renovação da malha da MRS, ali em Belo Horizonte, em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, e vamos também até o final do ano, pretendemos fazer a renovação da malha da Ferrovia Centro-Atlântica, que pega boa parte do Nordeste e do Sudeste do país. Temos também no nosso pipeline a Malha Sul e a Malha Oeste, né, 2 ferrovias que estão aqui na região sul do país, a Malha Oeste especialmente ali no Paraná, e a Malha Sul pegando aqui então o estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos trabalhando junto com as concessionárias para antecipar esses investimentos e a gente poder então realmente restabelecer o transporte ferroviário no país com a pujança que precisamos por sermos um país de dimensões continentais. E o terceiro tripé nesse processo de ferrovias foi o que nós soltamos agora no final do ano passado, que foi a medida provisória e também a lei que o presidente sancionou, que traz o regime de autorização para o setor ferroviário. Regime de autorização que já é um sucesso nos nossos aeroportos, também no setor portuário, e agora é mais um instrumento que permite, então, com muito menos carga, sobrecarga, né, do peso da regulação, para o privado investir. Então, agora, o privado que quer construir uma short line, uma ferrovia de 70, 80, 100 quilômetros de extensão, ele solicita ao governo federal a autorização e ele assume, então, o risco de engenharia, o risco do financiamento do projeto, e a ferrovia fica para o privado por 100 anos, prorrogável por mais 100 anos, ou seja, é uma ferrovia que fica então sobre a posse aí do privado, e isso é um modelo que tem dado muito certo em outros modos de transporte, e a gente traz para o setor ferroviário e tem sido um sucesso.
Nesses últimos meses, nós tivemos mais de 80 pedidos de autorização ferroviária, isso aí somando na ordem de 140 bilhões de reais em investimentos que serão aí vão virar infraestrutura no nosso país. Bom, o setor ferroviário é importante, mas o setor rodoviário também ele é fundamental. O Brasil é tido como um país rodoviarista, mas infelizmente quando a gente olha os números do nosso modo de transporte rodoviário comparado com países com o mesmo desafio de movimentação de carga, o mesmo desafio de uma população numerosa como os Estados Unidos, nós temos 20% da malha pavimentada americana. Ou seja, o país não é um país rodoviarista. O país precisa investir muito nos modos de transporte rodoviário ainda. O que a gente precisa é que de fato ele seja utilizado naquilo que é a vocação do modo de transporte rodoviário, e são pequenas distâncias e a movimentação, em especial de produtos com mais valor agregado, né, e também a movimentação da sociedade como um todo. Então a gente precisa investir muito ainda no transporte rodoviário, e isso está sendo feito via as concessões. Nós fizemos a concessão da rodovia Dutra, fizemos a concessão da BR-153, Belém-Brasília, que está com a Eco-Rodovias, a 364, 365, também rodovia importante, pegando ali o estado do Goiás, Minas Gerais, e vamos ter agora no dia 20 de maio a Rio-Valadares, uma rodovia também importante, a 116, 101, e conecta aí então o estado do Rio de Janeiro ao estado de Minas Gerais. Ou seja, um esforço conjunto para que nós possamos ter também o setor privado de forma saudável, nos ajudando no desafio de prover infraestrutura rodoviária. A gente tem um passivo das concessões no setor rodoviário que não foram bem sucedidas, especialmente a terceira rodada de concessões, que acabou trazendo para nós um passivo muito grande. Então a gente tem ali rodovias que estão com a Invepark, estão com a Triunfo, né, rodovias que precisam ser devolvidas ao Estado brasileiro para que a gente possa fazer uma nova concessão. Então em 2019, o presidente da República publica um decreto onde ele permite a devolução amigável para a relicitação dessas rodovias que tiveram uma modelagem que acabou não dando certo. E aí a modelagem previa aí a duplicação de todo o trecho da rodovia em apenas 5 anos, previa também o financiamento de alguma forma, que o BNDES subsidiaria esse financiamento. Então assim, e acabou estimulando também no dia do leilão a redução muito alta da tarifa. Isso impactou muito o fluxo de caixa dessas concessionárias. Então, a critério de desempate no leilão, ele levava em conta, em especial, o desconto na tarifa no pedágio. Então, a gente teve descontos muito significativos que comprometeu aí o fluxo de caixa dessas concessionárias que não acabaram honrando os compromissos, especialmente do CAPEX, né, do investimento no transporte rodoviário. Então, nós remodelamos todas as concessões que nós fizemos nesses últimos 3 anos. Foi num modelo novo de concessão, onde nós estabelecemos o critério híbrido de critério de desempate no dia do leilão, onde a gente estabelece também um limite para o desconto na tarifa, onde a gente percebe que a partir daquele momento a gente perderia a sustentabilidade da concessão no decorrer do tempo. Então, para nós é muito importante que nós tenhamos rodovias concedidas que sejam sustentáveis em termos de fluxo de caixa, que garanta o bom serviço público prestado ali, os investimentos estão sendo contratados. Então o Estado estabelece então que há um limite para o desconto da tarifa, e o próximo critério de desempate é a outorga. A outorga, uma vez dada, ela também fica vinculada ao projeto, de forma que a gente tem uma conta vinculada à rodovia, e à medida que a gente quiser antecipar algum investimento ou colocar algum projeto que não estava previsto no decorrer do período da concessão, a gente possa utilizar essa conta que foi a outorga no dia do leilão como o investimento necessário para fazer essas obras novas que não estavam previstas no contrato. A gente também consegue, com esse recurso da outorga, fazer a modicidade tarifária, que é importante também. A gente precisa equilibrar investimento, né, tanto a parte do CAPEX quanto o OPEX, que é a manutenção da operação, com a tarifa, de forma que a gente tem uma tarifa aí realmente que seja atrativa, que dê aí a segurança para os nossos usuários. Bom, com relação ao modo de transporte rodoviário, eu vou falar depois um pouquinho mais do que a gente tem priorizado. Aí vou focar um pouquinho na região aqui sul, né, no Rio Grande do Sul em especial, o que a gente tem focado e investido no orçamento público, que é o outro braço desse investimento por parte do Estado brasileiro. Transporte ferroviário falamos, rodoviário, agora vamos falar do transporte portuário. Os portos no Brasil, a gente tinha 8 companhias docas em 2019 e trabalhamos fortemente para fazer com que essas companhias docas se tornassem superavitárias. Nós herdamos 8 companhias docas deficitárias. Eu destaco o Porto de Santos, que é o nosso maior porto aqui no Hemisfério Sul, o maior porto da América Latina, que estava com prejuízo na ordem de 500 milhões de reais ano. Hoje, nós temos um porto batendo recorde
não só de movimentação, mas também de faturamento. O porto já em 2019 deu lucro, 2020 também, e esse ano ele fecha o ano com em torno de 500 milhões positivo. Ou seja, um delta, uma variação de R$1 bilhão. Isso é fruto da eficiência, da coragem do presidente Jair Bolsonaro em colocar técnicos nessas posições. Nós temos hoje uma equipe técnica em cada um desses portos, desde a presidência, a diretoria de operações portuárias, a diretoria administrativa e financeira, ou seja, pessoas que estão realmente ali trabalhando para que a gente tenha aí os melhores resultados. E isso ocorreu em todos os portos do país, todos deficitários. Hoje nós temos 8 companhias docas, no caso 7 companhias docas, que são superavitárias. Uma das companhias era a Companhia Docas do Maranhão, nós liquidamos essa companhia já no primeiro ano de governo, e também tivemos no dia 31 de março desse ano a primeira privatização de um porto público da nossa história. Então, ou seja, a gente está andando em direção ao progresso, trazendo o setor privado para ser parceiro desse momento da nossa história, que é de investir no setor de infraestrutura. Então, o setor portuário tem hoje, então, o primeiro porto público que foi leiloado no dia 31 de março, foram 41 lances até que a gente conhecesse, então, ali quem seria o novo operador desse porto ali, o Porto de Vitória, um porto importante da movimentação, principalmente das cargas que vêm do estado de Minas Gerais em direção ao litoral do Espírito Santo. Nós temos no Nesse Pipeline, na privatização dos portos, os próximos portos são o Porto de Itajaí, aqui em Santa Catarina, o Porto de São Sebastião e também o Porto de Santos no final do ano. São portos importantes, movimentação. É bom destacar que mais de 90% do nosso comércio, nossa movimentação, saem pelos nossos portos, e os portos têm se mostrado altamente eficientes, dando conta desse recado nesses últimos anos. Bom, com relação ao setor portuário, a gente segue também passando para o setor privado as áreas dos nossos portos públicos, os arrendamentos portuários. Nós já fizemos 37 arrendamentos portuários nesses últimos 3 anos, ou seja, diante do número em anos anteriores foi 3 arrendamentos portuários, são 37 nesse período de 3 anos e 3 meses, 3 anos e 4 meses. Ou seja, é uma política que tem dado certo, contratando investimentos vultosos para o setor portuário no nosso país. A gente tem atacado também a agenda de forma revisitando alguns marcos legais desse setor. Nós publicamos a medida provisória, já sancionada em lei, foi a BR do Mar, onde permite, então, um novo modelo de cabotagem no nosso país. A gente explorar ainda mais a cabotagem, que é esse transporte, a navegação doméstica aqui no nosso litoral, permitindo, então, uma simplificação na legislação, atraindo novos players, novos operadores para esse setor. Bom, no que tange ao setor portuário, ferroviário, o setor aéreo nós já falamos também. Então, passei então por todas as áreas aqui. A gente tem a agenda de trânsito, o secretário Frederico está conosco, nos acompanhando, e tem uma agenda muito forte. A gente levou o status do Denatran para uma Secretaria Nacional de Trânsito, com atenção em especial para a desburocratização desse setor, via digitalização dos serviços públicos. Isso tem sido feito pela carteira digital de trânsito, por outras ferramentas que têm permitido o usuário ter acesso aos serviços que antes eram numa fila no Detran, acessarem hoje por um smartphone, pela internet, isso facilitando muito essa relação do Estado com o cidadão. Estamos trabalhando também muito fortemente na simplificação desse normativo, do arcabouço legal. Vocês têm ideia, a gente herdou aqui 46 resoluções que tratavam sobre a formação do condutor. Hoje a gente consolidou todas em uma única resolução, e isso permite, então, fique mais claro também essas resoluções todas que fazem parte do nosso arcabouço legal, normativo, para o setor de trânsito. Nós estamos trabalhando também no Penatrans, que é um plano nacional de trânsito focado na redução do número de acidentes nas nossas rodovias. E a gente tem reparado nesses últimos anos uma redução na ordem de 5 a 10% no número de letalidade de acidentes nas nossas rodovias. Bom, senhores, falando um pouco do orçamento público, segunda parte dessa conversa com os senhores, a gente tem trabalhado, então, o orçamento público no setor ferroviário, em especial na conclusão da Ferrovia Integração Centro-Oeste, a FIOL 2, que a gente tem a primeira, que foi concedida para a BAMIN, agora no ano passado, que sairia de Ilhéus a Caetité, e tem aí um volume muito grande de minério, e de Caetité em direção a Barreiras, já é uma ferrovia com a vocação para o agronegócio, para o oeste baiano, a região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é a nova fronteira agrícola do país. Então, essa ferrovia está sendo executada, uma parte dela pela União, e a Valec segue, então, com obras intensas nessa região, e que nós possamos alcançar um número de investimentos que nos permite, então, fazer aí sim o leilão para o setor privado dessa segunda perna da FIOL.
Com relação a investimentos no setor rodoviário, aí a gente tem priorizado obras no país que são obras inacabadas. Como eu falei, um dos pilares do plano de governo é realmente fechar obras inacabadas, que as obras realmente possam entregar para o usuário o benefício efetivo daquele investimento. Então, obras que estavam ali com 70% concluído, 80% concluído, esse foi o foco nosso, uma vez que o orçamento é escasso, é reduzido, a gente precisava realmente fazer aí uma acupuntura, né? E nos pontos certos para distensionar o fluxo. Nós percebemos ali importante no nosso país, no que tange às rodovias. Então, nós priorizamos no primeiro ano 42 empreendimentos, como a pavimentação da BR-163, rodovia importante para escoar o nosso lago em direção ao Arco Norte, né? Ali de Sinop a Miritituba, e rodovias que já vinham se arrastando há alguns anos. Uma das prioridades foi a BR-116 aqui no Rio Grande do Sul, a duplicação dessa rodovia. Entregar essa duplicação é um desejo da sociedade local, e o esforço nosso, então, é avançar nessas obras de duplicação da BR-116. Não tinha 1 quilômetro de duplicação executado, nós já entregamos aí uma centena desses quilômetros duplicados. Ou seja, isso traz segurança para a operação e traz eficiência e competitividade para a nossa movimentação aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos investindo também, fechamos aqui a primeira parte, né, da entrega da ponte aqui do Guaíba, uma ponte que já vinha também há alguns anos aguardando a finalização dessa obra. Fechamos também o contorno de Pelotas, um contorno importante, especialmente no que tange ao acesso ao Porto de Rio Grande, segregando a movimentação do fluxo urbano com o fluxo regional, o fluxo de longo curso, de forma que a gente consegue avançar em obras estruturantes também aqui no estado do Rio Grande do Sul. Somando as ações do governo, e aí também me permita aqui somar as ações do setor privado, a gente chega aí a aproximadamente 15 bilhões de reais de investimento aqui no setor de infraestrutura no estado do Rio Grande do Sul para os próximos anos, investimentos que estão contratados, investimentos que estão sendo realizados aqui no estado. Bom, no setor de aviação, a gente segue fazendo um investimento vultoso no que tange aí a aviação regional. O Celestino trouxe a questão do novo aeroporto de Caxias, que é uma prioridade para o governo federal, esse investimento na ordem de 200 milhões de reais para a gente viabilizar então esse novo aeroporto em Caxias, permitindo que a gente possa pousar aí com mais tranquilidade, e o teto vai fechar menos também, porque a região é uma região um pouco mais alta, e isso vai garantir que os nossos equipamentos também deem uma maior navegabilidade para os nossos pilotos, para a nossa aviação civil. O investimento de 200 milhões de reais nesse aeroporto, nós estamos aguardando fechar os projetos para que possamos avançar então já no início das obras. A gente fechou o ano passado com R$1 trilhão investido na aviação regional, uma aviação importante, conecta o país, né? O país com dimensões continentais, é difícil a gente fazer uma migração de modo de transporte aéreo para o setor rodoviário, que normalmente aí a viagem em 1 dia ou 2 dias nessa migração de modo de transporte. Então a gente fez investimentos substanciais. Tive aí no mês passado entregando com o presidente Jair Bolsonaro o novo aeroporto de Passo Fundo, um aeroporto que passa então aí a ser o segundo maior aeroporto do estado do Rio Grande do Sul, tendo aí 300 passageiros por movimentação por hora no aeroporto. Ou seja, um aeroporto novo que a gente permite então assim a expandir a nossa malha, a capilaridade da malha da aviação civil no país. Bom, no setor portuário a gente vem fazendo investimentos públicos na área de dragagem, né? Nós fizemos a dragagem aí no início de 2019, a gente pagou a dragagem do Porto de Rio Grande, que permite então o aumento do calado, da profundidade desses nossos berços, e garantindo então a operação com qualidade. A gente tem feito também no setor hidroviário, né, nossas hidrovias, investimentos nas dragagens. Terminamos agora no Rio Madeira e estamos agora em parceria também para fazer a dragagem na Lagoa Mirim e também na hidrovia, que permitindo aí essa relação mais próxima também com o Uruguai, com outros estados que estão próximos aqui de nós. Bom, o investimento público está sendo priorizado então para essas obras que estavam inacabadas, manter as rodovias no país. Hoje nós precisaríamos de 6 bilhões de reais para manter o nosso ativo rodoviário em todo o território nacional. Hoje nós temos um valor mais acanhado, mas é uma prioridade para nós garantirmos as rodovias hoje com a manutenção adequada. A gente tem hoje praticamente 100% da malha coberta por contratos de manutenção. Temos trabalhado em parceria com o setor legislativo para garantir também os recursos necessários para fazer a manutenção das nossas rodovias. Bom, o setor rodoviário é um setor estratégico, é o único que faz o transporte porta a porta, e esse investimento é importantíssimo. Queria falar um pouquinho, antes de encerrar, um pouquinho dessa parceria com o setor legislativo, né? A gente está aqui hoje com o senador Reis, com o deputado Jerônimo,
né, que, representando aqui a bancada do Rio Grande do Sul, uma bancada que é parceira do governo e tem realmente sido parceira nos investimentos do setor de infraestrutura e também sido corajosa para fazer realmente reformas estruturantes para o setor. Eu destaco então aqui, como eu falei, o BR do Mar, que foi uma matéria que foi ao Congresso Nacional e aprovada, e também a lei de autorizações do setor ferroviário, também aprovado pelo Congresso Nacional. Congresso reformista, né, que fez aí a reforma da Previdência, tem apreciado a reforma tributária, aprovou também a reforma de livre mercado, né, para a nossa economia, ou seja, trazendo aí realmente criando um Estado pró-business, né, um Estado que realmente olha para o privado com a expectativa de ter o privado como um parceiro, né, nesses investimentos, e no caso aqui da infraestrutura de transporte. Bom, senhores, eu fiz aqui um breve overview, né, passei por um pouco da nossa agenda, dizer que nesses próximos meses nós vamos estar focados então em fazer os leilões da Rio Valadares agora em maio, vamos fazer também pelo menos 2 ou 3 lotes das rodovias integradas do Paraná, também um leilão muito aguardado pelo setor. Vamos fazer a 7ª rodada de concessões de aeroportos, vamos também arrendar em torno de 19 terminais portuários para o setor privado, e a gente segue então assim dessa forma, transformando a nossa infraestrutura de mãos dadas com o setor privado. Setor privado que eu rendo aqui minhas homenagens ao povo do Rio Grande do Sul, em especial de Caxias, um povo que é empreendedor, né, que tem a ousadia realmente de investir, e os senhores são a grande força motriz do nosso país. Nosso papel aqui é realmente não atrapalhar o investimento dos senhores e fomentar com a chegada da infraestrutura que a gente possa continuar crescendo. Os senhores geram emprego, como foi falado aqui no início da abertura pelo nosso presidente da SIC, ou seja, é muito importante que o setor de infraestrutura seja um aliado nesse crescimento e realmente os senhores fazem a diferença. Nós somos gratos por termos os senhores investindo no setor industrial, no setor do agronegócio e também sendo parceiros nossos no provimento de infraestrutura para o Brasil. Então, tenho certeza que o nosso país é um país que tem todas as ferramentas para ser um gigante, e a gente tem um povo também trabalhador, né, que acorda cedo, dorme tarde, labuta todos os dias, e é o suor dos filhos dessa pátria, eu tenho certeza que vão transformar nosso país num país desenvolvido, que está hoje em pleno desenvolvimento em todas as suas áreas, no que tange aí ao setor público e ao setor privado. Obrigado.